Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder fazer a primeira aula, né, sobre Angular, com o tema Criando sua primeira aplicação Angular do zero. Nessa aula, o que a gente vai ver? Primeiro, vamos aprender sobre o que é Angular, as diferenças do AngularJS e o Angular, TypeScript versus JavaScript, né? Vamos estar aprendendo aí o que são componentes no Angular, conhecendo o template interpolation versus o property bind, entendendo um pouco sobre decorators, o que são de diretivas, né? Diretivas ngIf, ngFor, os eventos de um componente, instalando algumas ferramentas, né? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes, essa primeira aula inaugural aqui, ela vai ser dividida em duas partes, a primeira parte teórica e a segunda parte prática. A partir do momento aqui do instalando as ferramentas, a gente vai começar a implementar toda a parte teórica que a gente vai ver, né? Todos os exemplos teóricos e pôr a mão na massa mesmo, né? Entender aqui o que é o Angular CLI, né? Vai gerar nosso primeiro projeto, né? Vai reconhecer, entender o que a gente criou ali, né? Por meio do Angular CLI. Vai criar nosso primeiro componente, vai disparar aqui alguns eventos, né? E a gente vai entender o que a gente pode estar fazendo a partir desse momento com nossa primeira aplicação, né, base, nossa primeira aplicação em Angular. Antes de tudo, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Flávio, eu sou fundador da 99 Ensina e também sou o CTO da Turma MKT, né? Já estou no mercado aí também, desenvolvimento de software há muitos anos aí, trabalhando com diversos projetos. Antes de tudo também, o que a 99 ensina, né? A 99 Ensina é um projeto, né, para distribuição de conteúdo e formação e capacitação de desenvolvedores de software, né? Inicialmente a gente está focado, né, em passar conhecimento, gerar conteúdo com foco nas tecnologias Angular e Java, né? Futuramente teremos, né, outras tecnologias e, enfim. Iniciando, vamos começar a falar sobre Angular, né? O que é Angular? O Angular é um dos frameworks, né? Uma das ferramentas aí, hoje já não mais framework, né? Mais utilizadas no mercado, né? É uma tecnologia extremamente emergente que surgiu no Google, né, no ano de 2008. A primeira versão foi lançada em 2012, a versão 1.0. Igual eu te falei antes, o Angular não era uma plataforma de desenvolvimento completo, era apenas um framework, né, baseado em HTML, CSS e JavaScript. Hoje já é uma plataforma de desenvolvimento completo, tanto para mobile, tanto para o web, né? Aqui eu quis mostrar para vocês um pouco da evolução, né, do Angular, considerando também um comparativo entre o Angular JS, né, e o Angular. Primeiro, AngularJS, ele é chamado de JS da versão 1.0 até a versão 1.7. A partir da versão 2.0 até a versão 7, que é a versão atual, a gente começou a chamar, né, a partir da versão 2, chamar apenas de Angular. Por que o JS? O JS no nome é apenas por conta do JavaScript, né? Até a versão 1.7 ele suportava JavaScript puro, né? E a partir da versão 2 foi inserido o TypeScript que a gente vai falar posteriormente. Então, até a versão 1.7 era chamado de AngularJS e depois da versão 1.7, a partir da versão 2, né, do Angular, foi chamado só de Angular. E a curiosidade é que o que? Eles reescreveram, né, a partir da versão 2 o framework do zero, né? Teve uma mudança drástica aí na tecnologia que muita gente ainda achou estranho, né? Foi bem impactante. Aí,
O que aconteceu com a versão 3, né? Muita gente se pergunta ainda, mas da versão 2 pulou para 4, voltando aqui no slide anterior. Veja que da versão 2 ele já pulou para 4, mas por quê, né? Então na versão 3 o que acontece? Durante o desenvolvimento da versão 3 do Angular, o que aconteceu? O Google teve problemas, né, no projeto, tipo, arredondando aí, né? Teve problemas das dependências internas da versão 3 e acabou decidindo por não lançar a versão 3. Eles pularam para a versão 4, então não existe versão 3 do Angular. Já um dos outros pontos, né, importantes a partir da versão 2 é o TypeScript, a inserção do TypeScript a partir da versão 2 do Angular. O que é o TypeScript, né? O TypeScript é uma linguagem de programação, né, um projeto open source, baseado na especificação S6, né, ECMAScript 6. É uma linguagem orientada a objeto, né? Possui tipos de dados fortemente tipados, né, tipos de dados definidos, e a partir da versão 2 ele chegou ali causando um grande impacto e também ajudando, né, melhor auxiliando ali de forma bem impactante no desenvolvimento de aplicações Angular. Aqui eu trouxe para vocês um comparativo do JavaScript, né, versus o TypeScript. Só para entender, o JavaScript, né, ele é uma linguagem de script, né, uma linguagem interpretada. E o TypeScript já é uma linguagem que possui um paradigma orientado a objetos, comum em linguagens como Java, C# e tudo mais. É um paradigma, acho que talvez um dos mais utilizados no mundo aí. Então, quando ele chegou a partir da versão 2, foi algo realmente muito, muito bom mesmo. O grande desafio aí no JavaScript e TypeScript, como o JavaScript ele é uma linguagem de script interpretada pelo browser, o TypeScript ele veio com uma limitação. De modo que o Angular ele conseguiu resolver isso de forma inteligente. Então, durante o processo de build da aplicação Angular, acontece um procedimento chamado de transpilação, onde o TypeScript ele é transformado em JavaScript para poder ser compatível com os browsers aí, com o Google, Chrome, com o Mozilla e etc. Agora vai chegar a nossa hora de colocar a mão na massa mesmo, né? Mas antes eu gostaria de passar mais alguns conceitos importantes antes de a gente implementar a parte prática. Então, primeiro, uma das coisas cruciais que a gente tem que entender numa aplicação Angular, o que é um componente, né? O componente, ele é uma classe, né, que encapsula as regras da interface, né? Ele é composto por um selector, né, que é a nossa tag aqui, o template URL, que é o nosso HTML, e nosso CSS aqui, que é o arquivo de estilo, né? Com componente eu consigo reutilizar esse componente de forma fácil e de fácil acesso também. Entendendo também algumas maneiras desde a versão 1 do Angular, né? Ele trouxe essa novidade de poder fazer o build na nossa view, né, de forma fácil. Então, tem duas formas que a gente pode fazer esse build, que a gente chama de data bind, né, na nossa view. Então, por meio da interpolação, utilizando aqui chaves, né, passando a nossa propriedade, declarada aqui em nosso componente, ou por meio do nosso inner HTML aqui, passando a propriedade por meio de aspas simples. Nosso exemplo prático, a gente vai conseguir implementar todos esses dois exemplos, entender melhor, né, como isso funciona na prática. Outro conceito do Angular
que é importante aqui, que é bem utilizado também, que são os decorators, né? Ele consegue, por meio de um decorator, é possível alterar os dados de uma propriedade de um componente específico no Angular. O exemplo que eu trouxe aqui é o input, o decorator input, e a gente vai também implementar, entender com o nosso projeto prático de exemplo, entender como ele funciona na prática e quanto que ele é útil, dependendo do tipo de funcionalidade que você quer implementar. Um conceito bem falado também, que é preciso estar bem claro também para quem está começando o Angular, são as diretivas, né? Elas são responsáveis por adicionar um comportamento, né, no nosso DOM. Existem 3 tipos de diretivas, né, no Angular, que são os componentes, as diretivas estruturais e as diretivas que são atributos, né? Diretivas mais comuns que a gente vai utilizar por aí, que é o ngModel, ngIf, ngFor, né? Em seguida, eu trago aqui uns exemplos de utilização, né, tanto do ngFor, tanto do ngIf, para vocês verem que a síntese é bem tranquila. Quem já está acostumado com linguagem de script é bem tranquilo. Veja que ambos se iniciam aqui com um asterisco, né? E a sintaxe ngIf e ngFor. Ou seja, aqui é uma condicional, né? E aqui é uma estrutura de repetição, certo? ngFor, ngIf, bem comum, algo que a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia e tudo mais. Os eventos de um componente, né? O evento click, ele é bem utilizado também, muito utilizado. Aqui eu trago, além do evento click, dentro da sintaxe do button, eu trago o evento click passando o $event, né? Quando eu passo esse parâmetro aqui, eu consigo capturar todas as informações do evento que está sendo disparado. No nosso caso, o evento click. Ou seja, a gente está chamando uma função chamada addEvent, passando todos os detalhes do evento. O que esse método faz aqui? Ele somente dá um console.log aqui, adicionado, passando aqui os detalhes do evento. Além desse evento click, eu trouxe outros exemplos aqui, como o keyUp.enter, né, que chama esse método onKey. Quando a gente digita alguma coisa nesse input e tecla o enter, ele consegue identificar esse evento e capturar o evento keyUp.enter por meio dessa função aqui onKey. Aqui, outro exemplo é o evento change, né, que é dentro do onChange. Ou seja, quando, por exemplo, dentro de um select, quando eu seleciono uma opção dessas várias opções, quando eu seleciono, ele dispara o evento onChange, e esse evento onChange ele pode fazer alguma coisa, né? Sei lá, por exemplo, mostrar uma div escondida, ou disparar um serviço, né? E etc. Agora sim, vamos iniciar nosso projeto prático. Só que, já iniciando, né, esse projeto, eu gostaria de passar desde o início o que é necessário para você começar mesmo do zero, né? Então, o primeiro passo é fazer o download da IDE, da sua IDE favorita, né? Eu aqui nas aulas, né, vou estar utilizando o Visual Code, né, que é a ideia que eu mais estou habituado, que eu mais gosto, mas fiquem livres na escolha, vocês podem utilizar tanto o Atom, Sublime ou qualquer outro editor de texto da sua preferência. Então, feito o download da IDE, o que a gente vai fazer? Vai instalar o Node. Aqui, eu não vou detalhar o processo de instalação do Node por conta do SO, né, do sistema operacional que cada um utiliza aí, né? Às vezes o pessoal está utilizando Linux, Windows, Mac, e cada um vai instalar
do jeito que preferir. Se alguém tiver dúvida de instalação, algum problema, pode comentar no vídeo, pode mandar dúvida que a gente também auxilia. Instalando o Node, né, a instalação do Node é bem tranquila. Muita gente se pergunta ainda, mas por que eu instalo o Node? Por que eu estou usando o Angular? Mas por que o Angular precisa do Node? Bom, o Angular precisa do Node principalmente por conta do NPM, que é o Node Package Manager, que é o gerenciador de pacotes do Node. Né? Que nada mais é que um utilitário para linha de comando. Assim que você instala um Node, ele já vem junto. Né? E o que ele faz? Ele gerencia as dependências do seu projeto Angular. É para isso que ele serve. Feita a instalação do Node e do NPM, o que a gente vai fazer? Vai instalar o Angular CLI. Mas o que é esse Angular CLI? Bom, ele é um projeto bem recente, né? Ele foi lançado em 2017, em março de 2017. E também eu consigo acessar todos os recursos por meio da linha de comando, né? E além de tudo, eu acho que ele facilita a vida dos devs, né? E porque você consegue criar um componente, fazer configurações, gerar recursos muito rápido por meio da linha de comando, né? A instalação dele é bem tranquila, né? npm install -g angular /CLI. Esse procedimento eu vou demonstrar junto com vocês. Agora que já entendemos os conceitos teóricos, né, vamos começar a implementar nosso projeto prático. Eu vou abrir aqui meu Visual Code. Vou abrir meu Visual Code. Já vou deixar ele aberto aqui. Vou abrir um terminal para a gente poder primeiro o que eu vou fazer? Eu já instalei o meu Node aqui, então se eu der um Node --version, eu já instalei aqui, no caso a minha versão é a versão 9, certo? E vamos instalar, deixa eu tirar o som, eu vou entrar no meu workspace aqui, certo? Aí agora vamos instalar o Angular CLI. Então o comando npm install -g, que é global, @angular /CLI. Então, instalando o Angular. Esse é o comando que vocês vão utilizar aí para estar instalando. Bem tranquilo. Demora um pouquinho porque ele está baixando as dependências. No meu caso, como eu já tenho instalado, ele só está atualizando um pacote ou outro. Mas o procedimento sempre vai ser esse. Mesmo se já tem a versão ou não, uma versão anterior. Certo? Ele instalou aqui, na verdade, no meu caso, igual eu disse, ele só atualizou algumas dependências, né? Adicionou alguns pacotes aqui, ó, e atualizou outros. Se você não tiver outra versão instalada, pode ficar tranquilo que ele vai fazer todo o processo de instalação, tudo, sem problema nenhum. Então aqui, ele está na versão 7, né? Então já instalei o meu Angular. Se eu der um ng --version,
ele vai aparecer aqui, Angular CLI, a versão 7, versão do Node, meu sistema operacional e todos os pacotes default que o Angular traz, inclusive o TypeScript, certo? Maravilha, agora já temos o Node, já instalamos o Angular. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar nosso primeiro projeto em Angular. Qual que seria o comando para estar gerando esse projeto? Então, o comando para gerar um projeto via Angular CLI é o ng new. O projeto que a gente vai fazer aqui de teste, eu vou chamar ele de Cinema. Então, ng new, nome do projeto, que vai se chamar Cinema. Aqui ele está me perguntando se eu gostaria de adicionar o módulo de rotas, né? Essa é uma novidade do Angular 7. Então, vamos adicionar, não vamos utilizar agora, mas vamos deixar ele aí. Outra novidade do Angular 7 é a gente poder escolher nosso arquivo de estilos, né? Eu quero usar CSS, SCSS, SAS, e vou deixar esse CSS. Cada um pode escolher também o que mais se habituar aí. Aqui, veja que ele já está criando os diretórios aqui, né? Dentro do nosso diretório Cinema, dentro do projeto. Está fazendo os downloads, criando tudo. Demora um pouquinho. Lembrando que criar essa estrutura base, né, usando o CLI é algo muito legal, né, porque facilita, né, o desenvolvimento do projeto. Pronto, ele finalizou aqui a criação do nosso projeto. Veja que ele demorou bastante, isso é normal. Então, se eu listar aqui, vai aparecer aqui nosso cinema. Ótimo. O que eu vou fazer? Vou abrir ele no Visual Code agora. Então, vou buscar aqui cinema. Ótimo. Abri aqui. Então, primeiro, antes de tudo, vamos reconhecer a estrutura do projeto gerado, né? Aqui temos os diretórios bases, né? Que é gerado, src, nodemol, z2z e alguns arquivos, né, de configuração. Um dos arquivos principais aqui do Angular é o arquivo package.json, né, onde eu tenho aqui o nome do projeto, a versão, alguns scripts, né, que eu posso estar automatizando aí durante o processo de build para poder estarem executando. Eu tenho aqui as dependências do projeto e eu tenho aqui a dev dependencies, que são as dependências que vão executar somente em ambiente de desenvolvimento. Então, esse é um dos principais arquivos, né, onde contém as dependências e é onde o nosso NPM, né, ele atua, gerenciando essas dependências. Aqui eu tenho o package lock, né, que é o arquivo temporário, onde possui as dependências compiladas, né. Aqui eu tenho um arquivo AngularJSON, onde possui mais configurações do projeto. E aqui dentro a gente pode trabalhar também algumas outras automações também, né? Aqui ele tem todo o processo de build, todos os detalhes aqui do nosso CSS global, por exemplo, né? Que é esse styles.css, SCSS no caso. Tem a configuração dos nossos ambientes de desenvolvimento, né? Dos nossos environments, né? Que são ambientes que a gente pode ter um ambiente de desenvolvimento, de produção, né? Aqui eu tenho as nossas dependências no Node Modules, no diretório Node Modules, compiladas, né? Então tudo que tem lá nas dependências do Angular e alguma outra dependência externa que você utilizar, ela está compilada dentro do Node Modules, né? Adentrando aqui nas configurações do projeto, chega a parte onde a gente mais atua, né, que é dentro do CRC. Antes da gente entrar lá, eu tenho aqui alguns arquivos, né, de teste, de configuração de teste. Tenho aqui o arquivo de estilo global, tenho o nosso favicon, nosso index.
Tenho aqui os environments, como eu estava falando, né? Aqui eu consigo dizer se ele é o environment de produção ou não, se ele vai compilar em módulo de produção ou não. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, né, que é um conteúdo mais avançado, mas adiantando, o diretório de environments, eu posso ter tanto de produção, tanto de desenvolvimento, posso criar um outro de homologação, de QA, que seja, e ter muitos ambientes aqui, muitos environments. E a configuração disso é passado, né, eu setar qual ambiente que eu vou usar, eu configuro isso no meu script de build lá dentro do nosso package JSON, certo? Isso é um assunto para as próximas aulas. Aqui dentro também do SRC eu tenho o nosso diretório assets, que é onde vão nossos arquivos estáticos, nossas imagens, talvez vídeo, coisas estáticas, né, do projeto, geralmente imagens. Partindo aqui para o nosso diretório app, nosso diretório principal aí, ele foi, o Angular, quando a gente criou o projeto, ele gerou alguns componentes né, padrão aqui. Por padrão, né, quando a gente gera um componente, ele sempre vai gerar, de acordo com o padrão de componentes que eu expliquei lá na parte teórica, sempre vai gerar um arquivo de estilo, um arquivo HTML e um arquivo TS, né, que tem a nossa tag, o nosso template, nosso HTML e nosso CSS, como eu já havia falado. Aqui ele cria o nosso módulo de rotas, né, a gente não vai utilizar ainda, né, mas como eu falei para ele, cria o módulo de rotas, já acabou criando. Também aqui eu tenho o nosso app module, né, que é o nosso componente que gerencia os módulos, né, nosso componente principal aqui, onde eu tenho, por exemplo, o nosso app component gerado aqui, importado, declarado, né, que fala, ó, eu tenho um componente, eu quero utilizar esse componente, eu tenho que importar ele aqui para ele poder funcionar na aplicação, para a gente poder utilizar ele sem nenhum problema. Bom, agora que a gente já conhece aqui a estrutura da aplicação, né, a gente vai executar essa aplicação. Então, eu estou dentro do diretório da aplicação aqui já no meu Visual Code, né? Eu vou executar o comando ng-serve para poder subir o servidor e visualizar como a nossa aplicação foi gerada. Então tá buildando os módulos. Já podemos ver aqui no log aqui, ó, que o servidor ele sobe por default na porta 4200. Então é lá que a gente vai acessar. Então 4200, buildou com sucesso. Agora que a gente já subiu o servidor, vamos verificar na porta 4200. Veja que o Angular já criou uma tela default aqui, né? Welcome to Cinema, que é o nome da nossa aplicação. Já com alguns links aqui. É uma telinha inicial, né? Essa telinha, ela tá dentro do nosso app HTML, certo? Então vamos ver se está lá mesmo. Então vamos colocar tudo fora e vamos colocar um H1 aqui. E vamos fazer o nosso famoso Hello World. Então, salvando. Ele está compilando aqui de novo. A compilação é automática, né? E se a gente for ver aqui, nosso Hello World apareceu. Ótimo, agora já fizemos nosso primeiro Hello World com o Angular. Agora vamos começar, né,
aplicar os conceitos aqui de forma mais legal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso primeiro componente Angular, né? Como? Através do ng generate component e o nome do nosso componente. O primeiro componente que a gente vai gerar aqui, a gente vai chamar ele de header. Vai ser nosso topo, né? Nosso cabeçalho lá. Então, ng generate component header, ou simplificando, ng gc, g de generate, c de component, header. Gerou nosso componente aqui na raiz mesmo, né, dentro do app, nosso HTML, nosso CSS, nosso arquivo de testes. Veja aqui. Então, vamos adicionar ele lá no nosso app HTML. Então, eu vou tirar esse aqui, em vez de deixar esse H1 aqui, eu vou colocar nosso app header aqui por meio da tag, né? E aqui, ao invés da gente deixar, vamos colocar uma H3 aqui no nosso header e vou colocar aqui o nome do nosso cinema. Então, Cinema 99 ensina, certo? Vamos ver. Adicionei ele aqui, nosso app component. Vamos subir o servidor novamente. Opa, minúsculo. Vamos ver como ele se comporta lá. Subindo, compilando. Bom, subiu, vamos verificar como é que ele ficou. Bom, apareceu aqui, Cinema 99 ensina. Só que ainda ele tá meio... não tá legal, né? Vamos dar uma melhorada nele aqui. Vamos mexer no nosso arquivo de estilo aqui. Então, nosso header tem um H3 aqui. Vamos acessar nosso arquivo de estilos e vamos criar um estilo para ele aqui. Então, vamos deixar um border style, né? Pode ser solid mesmo. E também vou colocar um text align. Deixa center, para ele ficar centralizado. Vamos ver como é que ele ficou. Bom, melhorou. Lembrando que esse exemplo é um exemplo bem simples, né? A gente não vai mexer com nenhum design system aqui, não vai mexer nessa aula com Material, com Prime NG, com NG2 Bootstrap, nada disso. Essa aula é para a gente poder aplicar, entender de forma simples como funciona, né, toda a estrutura do projeto Angular, saber aplicar os conceitos básicos de forma clara, né? Então, nessa aula a gente não vai aprofundar muito nessas questões. Lembrando que nos próximos vídeos, né, teremos outros, né, diversos conteúdos a respeito de N coisas, de N assuntos sobre Angular, Java, etc. Então, construímos nosso header aqui, construímos nosso primeiro componente, utilizamos arquivo de estilo, ótimo. Então, temos nosso header. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar mais um componente para a gente conseguir criar nosso primeiro formulário, criar alguns inputs e entender outros conceitos. Então, eu vou gerar aqui mais um componente que vai se chamar ingresso, né? ng-gc ingresso. Aqui ele já gerou o nosso componente ingresso, né? E, bom, nesse parágrafo aqui, eu vou deixar trocar. Vou colocar aqui, pode ser um H3 também,
E eu vou colocar aqui a seguinte legenda: selecione seu ingresso, certo? Fiz isso, o que eu vou fazer? Vamos criar um pequeno formulário aqui que vai conter o nome do cliente, né? O nome do comprador, a quantidade de ingressos que ele vai adquirir e aqui o filme que ele deseja assistir. Para a gente poder padronizar de uma forma melhor deixar mais organizado, já vamos criar um componente do tipo model, né, para esse ingresso. Então aqui dentro do ingresso, né, do nosso diretório ingresso, dentro da mesma estrutura, seguindo o padrão aqui de nomenclatura, eu vou criar um ingresso.model.ts. Então eu vou criar aqui uma classe que vai se chamar ingresso. Posso deixar até ingresso model, ficar bastante intuitivo, né? Nome, lembrando lá do TypeScript, né? Como é uma linguagem tipada, é uma boa prática a gente já definir os tipos aqui. Quantidade, qualquer valor numérico, né, int double, que seja, no Angular a gente chama de number, né? Você tem um tipo de dado número que a gente chama de number. O filme, que vai ser uma string também, né? Ótimo. Então, criamos aqui nosso objeto de modelo. Vamos começar a utilizar esse objeto de modelo para poder também entender como funciona o DataBind, né? Como funciona a questão do template interpolation e do property bind, né? Então, antes de tudo, o que a gente vai fazer? Vai importar o nosso ingresso model para o nosso TS aqui. Então, vou declarar ele aqui, ingresso é igual a new ingresso model. Ingresso model, instanciei ele, deixa eu só definir o tipo dele aqui, que vai ser um ingresso model, que vai ser igual a new ingresso model, certo? Instanciei aqui. Outro fator importante aqui no componente é que, por default, ele implementa essa classe, né? Essa interface onInit, né? Implementa o método ngOnInit. O método ngOnInit, durante o ciclo de execução da classe, né? Durante o ciclo de vida de execução da classe, vai ser o primeiro a ser executado, né? Durante essa execução da classe. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado, né, primeiro, vamos dizer assim. Então, eu já importei já criei um objeto aqui, ingresso model, dentro do meu TS, né? Então, voltando aqui para o nosso ingresso component, vamos adicionar um input, que ele vai ser do type text. Vou dar um name para ele aqui também, para ficar bonitinho. Adicionar nome. E vamos começar a utilizar as diretivas do Angular, né? Uma das diretivas mais utilizadas, bastante comum, é o famoso ngModel, né? Ele é responsável por, né, fazer o bind, né, do nosso arquivo TS, né, para nossa view, nosso HTML. Então, quem que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar o objeto ingresso e chamar a propriedade nome que está contida nele, certo? Então, eu criei nosso primeiro input,
Aqui, para a quantidade, vai ser a mesma coisa, só vou mudar aqui o name, né? E a propriedade aqui do ingresso que vai chamar quantidade. Ótimo. Só para a gente poder organizar de um modo que fique melhor apresentado, vou deixar dentro de um parágrafo, né? Só para... Lembrando que a organização do código também é muito importante como uma boa prática de desenvolvimento. Isso deixa o código legível, né? Certo? O filme, vamos melhorar aqui, vou colocar aqui, selecione o filme. Selecione o filme. O nosso filme, ele vai ser uma lista de filmes. Ou seja, eu não consigo colocar ele dentro desse mesmo objeto, porque vai ser uma lista. Então, vamos criar aqui. Então vamos criar um select. Quem que eu vou chamar aqui? ngModel ingresso.filme. Ah, mas Flávio, você acabou de falar que é uma lista. Sim. Dentro dessa lista vai ter o option. E aqui a gente vai começar vai utilizar estrutura de repetição, o que a gente já viu lá, que é o nosso conhecido ngFor. Ótimo. Então aqui eu vou percorrer uma lista de filmes e esse vai ser o meu objeto filme que eu vou apresentar aqui por meio da interpolação, certo? Então, o que essa funcionalidade ela quer dizer? Que eu tenho uma lista com uma diretiva, né, com uma estrutura de repetição, que vai percorrer a lista de filmes, vai mostrar o filme por meio da interpolação e o objeto de bind vai ser o filme. Então, quando eu selecionar um filme, automaticamente esse filme vai estar ligado com o nosso model filme, certo? Beleza, vamos ver como é que ficou lá. Vou subir o servidor de novo, ngserve. Bom, subiu o servidor, vamos verificar. Opa, não apareceu, não tem nenhum erro. Opa, porque esquecemos de importar ele aqui. Então, vamos importar a tag do componente aqui. App ingresso, é isso mesmo. App ingresso. Então, podemos ver aqui que já apareceu aqui também a nossa lista, né? Ótimo. Legal. Agora que já aprendemos, né, a utilizar algumas diretivas, utilizamos ngFor aqui, vamos fazer o seguinte, vamos disparar um evento capturando esse objeto que a gente está fazendo bind aí. Então, vou declarar um button aqui, que ele vai
ter um evento clique. Esse evento clique, eu vou chamar ele de comprar, né? Acho que é o melhor. Comprar. E como a gente havia falado, vou passar o event aqui, pra gente poder ver os detalhes desse evento clique. Além disso, eu vou passar aqui a label comprar para ele, certo? Vou criar aqui dentro do meu TS esse método comprar, passar aqui o event, vou mandar imprimir ele lá pra gente poder ver os detalhes, né? Vou colocar uma legendinha aqui, evento, ótimo. Vou mandar imprimir o objeto que a gente está capturando, né? Que vai ser um ingresso, desconto ingresso. E aqui, só para ficar legal para o usuário, a gente visualizar, né, a informação, vou colocar um alert que vai dizer compra realizada com sucesso. Aqui, como eu capturo a propriedade, isso é uma propriedade específica. Por exemplo, o nome do filme. Então, filme selecionado. A gente vai colocar aqui dis.ingresso.filme. Ótimo. Opa, assim acho que não vai dar certo. No alert não vai dar certo. Então a gente vai concatenar. Maravilha. Então, deixa eu colocar aqui o type dele. Só deixar como button. Ótimo. Então, visualizando, o que a gente vai fazer aqui? Também vou deixar aqui dentro de um parágrafo para ficar legal, bem apresentado, né? Identar aqui, bem apresentado, ótimo. Então, temos aqui o nome, Flávio. Eu vou querer um ingresso para o filme Clube da Luta. Então, eu vou comprar esse ingresso. Compra realizada com sucesso. Filme selecionado, Clube da Luta. Ótimo. Então, vendo aqui, eu tenho o evento, mouse event, e todos os detalhes do evento. Isso a gente pode utilizar, né, esses detalhes. Existem ferramentas no mercado aí que utilizam, né, capturam os eventos para utilizar em diversas outras aplicações, né? Então, esse é um evento. E aqui o detalhe do meu objeto, né? Que futuramente eu posso estar enviando como parte de requisição, né, para uma API REST ou fazer outra coisa com ele, né? Então aqui eu tenho o filme selecionado, o nome do cliente, a quantidade que eu selecionei, certo? Então nossa aplicação está evoluindo. Temos aqui um formulário simples, né? Mas já com diversos conceitos aplicados. Para ficar mais legal, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse filme selecionado. Selecione o filme para... Vou colocar aqui mais um parágrafo. Vou adicionar aqui essa label. E vou falar assim, ó. Vou deixar lá. Que ficou legal, né? Para identificar, já que o nosso select não tem label. E vou deixar aqui uma opção filme selecionado. Então, eu quero capturar aqui para mostrar o filme selecionado
pro meu usuário, né? Conforme ele seleciona, eu falo, ó, você selecionou esse filme, posso colocar outra coisa, enfim, poderia ter outros eventos aqui. O que eu quero fazer é capturar esse evento, né? E via Property Bind a gente poder mostrar, né, aplicar o exemplo lá, né, que eu mostrei no material teórico de como utilizar o Property Bind. Então, ingresso ponto filme. Então, filme selecionado, ingresso ponto filme, bum. Vamos ver como é que fica na tela. Então, seleciono o filme, Clube da Luta, apareceu o Clube da Luta. Seleciono Titanic. Ops. Mas não apareceu aqui a minha legenda, né? Por quê? Aqui eu não consigo utilizar desse modo via inner.html. Por quê? Porque o inner.html, o que ele faz? Ele já faz o build, né, via property bind direto na tela, usando todos os elementos HTML. Então, talvez seria até uma forma mais complexa de a gente poder fazer esse build. Então, utilizando outra maneira, que na minha opinião é bem mais legal, que é a interpolação, a gente pode fazer o seguinte, pode falar que o filme selecionado é o Chaves ingresso ponto filme. Ah, mas eu estou usando aqui a interpolação imprimindo o filme direto. Aqui não dá para usar? Não dá. Porque aqui está dentro do laço de repetição, a gente está criando, né, a gente está imprimindo essa propriedade aqui na tela. Então, quero ver uma legenda mais fácil, concatenar, usa interpolação. Então, aqui na tela apareceu já a legenda filme selecionado, Clube da Luta, Teoria de Tudo, Titanic, certo? Então, já conseguimos entender como funciona também os dois tipos aqui de property bind, certo? Agora, o que a gente vai entender? O próximo passo da nossa aplicação é utilizar os decorators, né? Então, o decorator que geralmente se usa bastante é o input. E para que ele serve? Bom, vamos começar a utilizar o input. Então, aqui no componente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar ele primeiro. A gente falar, eu quero usar o decorator input. Assim como a gente anota o @component, que também é um decorator, a gente vai anotar quem? O filmes com o input. Sim, transformei ele em decorator, só que ainda não. Qual a utilidade do decorator? A utilidade do decorator é fazer exatamente isso. Ó. Filmes, que vai ser um array de strings, né? Array de string. Vou declarar ele aqui de forma tipada, né? Que vai ser um new array. Então, eu acabei de criar um decorator input. E como eu utilizo isso? Criei lá. Deixa eu fazer o seguinte. Então, aqui a gente tem o nosso header com o nosso cinema. Aqui eu vou colocar um H3. Selecione a seção. Selecione a seção. Aqui eu vou colocar um P que vai falar, ó, na seção das 20 eu vou ter alguns filmes, né? Aqui eu comecei a usar meu decorator filmes entre chaves, porque é um vetor, entre chaves porque é um vetor. Então, na seção das 20 eu vou ter quem? Eu vou ter lá
Clube da Luta e vou ter o Titanic. E na seção das 22 eu vou ter lá o filme Teoria de Tudo. Então, temos a sessão das 20, sessão das 22. Vamos ver como é que ficou na tela. Opa, antes de tudo, vou mudar aqui, vou colocar um H1 aqui, né? Para ficar melhor apresentado, por mais que seja algo simples, vamos fazer algo que fique bem apresentado, né? Então mais um H3, H3. E aqui, vou colocar um HR, só para dividir. Certo? Então aqui na seção das 20 eu tenho o filme Clube da Luta Titanic. Na seção das 22 eu tenho o Teoria de Tudo. Certo? Então, por exemplo, aqui se eu for comprar uma quantidade 1, selecionei Teoria de Tudo, compra realizada com sucesso e o filme Teoria de Tudo. Certo? Então essa é a função do decorator input. Lembrando que temos outros decorators além dessa questão. A gente consegue também utilizar, né, de diversas formas. Esse foi um exemplo bem simples da aplicação, né? Ao fim a gente consegue ver que todos aqueles conceitos teóricos a gente conseguiu aplicar, entender o que é uma diretiva, né? Aplicar algumas diretivas, né? NG4 aqui, entender o que são eventos, né? Entender como aplicar a diretiva, o decorator input, né? E por fim, gostaria de deixar para vocês aqui um material complementar, né? Que inclui a documentação do Angular. Lá a gente tem diversos exemplos para poder aplicar. O blog oficial do Angular, né? Um playground aqui, um link onde você pode aprender mais, testar, implementar TypeScript, né? É bem legal esse site. A gente consegue tem o link do download de Visual Code aqui, e todos os projetos, né, que eu vou estar fazendo aqui vão estar disponíveis no GitHub para download, né? Então aqui também deixei o link, tanto o projeto, tanto a apresentação de slides, vai estar tudo lá, tudo disponível. Por fim, eu gostaria de agradecer aí quem chegou até o final desse vídeo, né? Então, quem tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode estar enviando lá para mim, né, por e-mail. Pode estar comentando aqui embaixo do vídeo. Então, assine nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem estar assistindo, né? Lembrando que essa foi a primeira aula, né? A gente decidiu começar com conteúdo mais básico, mas para poder também tá evoluindo esse projeto. Lembrando que vão ter diversos outros vídeos com vários outros conteúdos a respeito de várias tecnologias. Esse foi só o primeiro de muitos aí. Então, muito obrigado e até a próxima.